Olá, seja bem-vindo a De São Carlos, uma igreja saudável para um mundo melhor. Acesse o nosso site admsaocarlos.org.br. Lá você poderá conhecer a nossa igreja, nossa visão, cursos e projetos. Domingo, às 7h30, oração. Às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 10h30, o nosso culto presencial. Às 18h30, culto presencial e online. Terças-feiras, às 20 horas, culto de ensino online. Quartas-feiras, 14 horas, círculo de oração. Às 20 horas, curso Oficina da Família. Quinta-feira, 20 horas, curso Oficina da Família. Temos plantão pastoral das terças às sextas-feiras, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Às quartas-feiras, das 8 horas às 8h30, oração online com as mulheres. Às quintas-feiras com os homens e às sextas-feiras com jovens e adolescentes. Quinta-feira, a partir das 20h30, podcast com assuntos variados. Seja um colaborador desta obra. Ouça agora mais uma mensagem que com certeza edificará a sua vida. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, hoje a última terça-feira do mês de junho. Eu, inclusive, na última mensagem, falei que era a última mensagem, mas não era. Eu esqueci que esse mês nós temos 5 terças-feiras. E hoje eu estou encerrando esta série de mensagens, Uma Vida com Propósito. A mensagem que nós vamos estar ministrando hoje é uma mensagem muito importante. Eu gostaria que você aproveitasse nesse exato momento e pudesse ligar, mandar um WhatsApp, dar um toque aí para a tua família, para amigos, para aquelas pessoas que você tem um bom relacionamento, para poder, você já recebeu o endereço, não é, no teu WhatsApp, então manda para alguém, é muito importante. Hoje, a nossa mensagem, ela tem por título O que dirige a sua vida. Esta mensagem, como eu tenho dito, é uma mensagem tirada do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E essa mensagem fala muito aos nossos corações. Eu gostaria que você estivesse atento àquilo que Deus tem para nós nesta noite. Abra a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 26, somente um versículo do profeta Isaías e também um versículo no livro de Salmos. Diz assim, Isaías 26, versículo 3: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Salmos 32, versículo 1: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Amém? Eu quero que você agora abaixe a cabeça e nós vamos orar. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estarei fazendo uso da Tua palavra e preciso da Tua ajuda, Senhor, que o Senhor possa estar me dando graça, sabedoria, para que eu possa transmitir esta palavra, Senhor, àqueles que estão me vendo, ouvindo pelas redes sociais. Deus, tenha misericórdia de mim e que esta palavra fale, Senhor, profundamente aos corações. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Existem muitas pessoas, irmãos, que buscam o sentido para a sua vida. Hoje, se você procurar, você vai ver que existem milhões e milhões de pessoas estudando, procurando o sentido para a sua vida. E eles buscam aonde? Eles buscam nas religiões, né? Muitos buscam no esporte. Eu estava até vendo uma reportagem que um dos canais pagos está fazendo sobre esse pessoal que vai para as Olimpíadas agora em Tóquio, e quantos eu ouvi falar, olha, o sentido da minha vida é o que eu faço, é o esporte, né? Também outros buscam o sentido da vida dando esmola, né?
piedade. Eles acham que isto é o sentido da vida deles. Também tem aqueles que buscam os seus negócios. Eles acham que quando fazem grandes negócios, eles de verdade estão encontrando o sentido da vida dele. Como também há aqueles que buscam sentido na vida nos prazeres. Prazeres da vida, prazeres carnal, prazer mundano, prazer do mundo de uma forma geral. E o que mais a gente vê nesse mundo são artistas, jogadores de futebol, pessoas famosas, na sua maioria, que eles casam 2, 3, 4, 5 vezes, eles fazem aquilo como que se estivesse trocando de roupa, né? É a satisfação, é o prazer que eles buscam, é o sentido da vida deles. É se relacionar com muitas mulheres, com muitos homens também, existem muitas mulheres que assim procedem. Então, o que eles estão tentando? Eles estão tentando achar o sentido da vida para eles, tá? E tem aqueles, os filósofos, né? Aqueles homens que estudam filosofia e buscam na filosofia o sentido da sua vida. Então, muita gente procurando o sentido da vida, e aqueles que buscam nas suas dependências, dependência de droga, dependência de bebida, de sexo, e aí vai. Mas cada um tentando achar de verdade o sentido para a sua vida. Agora, o que nós não podemos entender é que tudo que se move na terra é dirigido, é movido, é controlado, é direcionado por algum tipo de força. E que força que é esta? Esta mensagem que nós vamos estar ministrando hoje, que diz o que dirige a sua vida, vai te direcionar, vai te mostrar qual é de verdade o sentido da vida e quem é que te dirige. E você, ao final da mensagem, vai poder dizer, olha, de verdade, quem me dirige são os meus negócios, quem me dirige é isso, aquilo, outro. Ou você vai terminar de ouvir a mensagem e falar, graças a Deus, quem me dirige é o Senhor Jesus. Tá? Qual é a força que guia a sua vida? Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por uma pressão. Você pode estar sendo dirigido por um tipo de problema, por uma enfermidade, por um desejo, né? Por um prazo, por um limite, sabe? Talvez você esteja hoje nas cordas, como a gente diz, porque você tem um limite para fazer determinada coisa. Você tem um prazo para alguma coisa. E você hoje é guiado por isso, pelos limites que lhe dão. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui hoje de algumas pessoas que são dirigidas por algumas situações. Uma delas, há pessoas que são dirigidas e guiadas pela culpa. Pela culpa. Eu ministrei isso no último domingo, eu falei muito sobre isto, tá? O Salmo 32, e o versículo 2 diz, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Essa pressão de culpa, ela passa principalmente por aquelas pessoas que não tiveram ainda um encontro com o Senhor Jesus. A culpa que essas pessoas normalmente estão sendo dirigidas são pessoas que ainda não tiveram um relacionamento com Deus que fez os céus e a terra. O propósito de Deus não é restrito àquilo que você fez no passado. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós poderíamos citar aqui um número enorme de personagens bíblicos que tiveram um passado que não foi o dos melhores. Mas Deus não os julgou. Deus não os puniu por conta do passado deles, porque eles eram dirigidos e guiados por culpa. Por exemplo, Moisés. Moisés, quando mata o egípcio, o que ele faz? Ele foge, ele vai embora, ele vai para o deserto, ele era um príncipe. Mas a culpa lhe fez o quê? Ele fugir. Então ele era guiado por conta disso. O próprio apóstolo Paulo, durante muito tempo, tá? O que eu vou dizer, isto não é um pensamento meu, é o que dizem,
E eu não quero também dizer que você tem que acreditar nisso, porque isso não está na Bíblia, mas Paulo tinha lá um tipo de enfermidade que alguns dizem que era um tipo de remorso. Era um tipo de remorso. Por que remorso? Porque ele concordou na morte de muita gente. Então ele tinha aquele remorso, apesar de já ter tido encontro com o Senhor Jesus. Era um homem que vivia em oração, buscando a Deus para tirar aquilo do coração dele. Então, muitas pessoas, elas são guiadas pela culpa. Tá? Existem outras pessoas que estão sendo guiadas pelo rancor. E eu considero o rancor uma das coisas piores do ser humano. O ser humano que ele vive guiado por um tipo de rancor, esse camarada ele não vive, ele sofre. Ele está diminuindo os seus dias na vida por conta do seu rancor. Jó, no capítulo 5, no versículo 2, ele fala: o ressentimento mata o insensato. Olha só. Mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Então, o ressentimento mata a pessoa aos poucos. Porque normalmente quem tem rancor tem raiva, tem desejo de vingança, não perdoa. E essas pessoas vivem a vida toda pensando em algo que aconteceu a ela durante a vida, e ela diz: eu só vou sossegar quando eu ver aquela pessoa, passando por aquilo que eu estou passando. Quando aquela pessoa sofrer determinada coisa, rancor. E são pessoas guiadas. Gente, eu conheci tanta gente assim, que a gente fica até com medo. Eu conheci, aguardando esses dias em casa, de uma moça que nós conhecemos. Moça não, uma senhora casada, apesar de ser jovem. Era uma coisa assim absurda. Absurda. Rancor. O nosso vereador Moisés Lazzarini, ele por esses dias relatou para mim de uma cidadã da cidade que tem um rancor terrível contra a vida dele. Chegou a cuspir na cara dele. Vai vendo. Uma coisa absurda. Rancor. Isso mata. O rancor fere mais a pessoa que está com rancor do que a pessoa que ela está chateada. Não é mesmo? Então, eu não posso viver do passado, eu preciso me libertar dele. E quem vive guiado pelo rancor, de verdade, está vivendo o passado e o passado o controla. Tá? Nada nesta vida pode mudar o seu passado. Mas sua decisão, olha só, a sua decisão pode determinar o seu futuro. Nada, o que passou, passou e não tem como mudar. Agora, uma decisão sua pode o quê? Mudar e determinar o seu futuro. Então hoje, em nome de Jesus, se você é guiado pelo rancor, para com isso, para que você possa ter um futuro bom. E existem pessoas também que são guiadas pelo medo. Mas nesta época, meu Deus, é o que mais tem. São pessoas guiadas pelo medo. Muito medo. A Bíblia diz que lá no livro de 1 João, o evangelista João, que estava lá na ilha de Pátimos, ele escrevendo sobre isso, lá no capítulo 4, e no versículo 18, ele fala assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja só. O que ele está falando aqui? Quando você ama a Deus, você não tem medo. Parece ser contraditório isto, né? Parece ser contraditório. Mas quando você ama a Deus, você confia. É igual marido e mulher. Se você confia na sua esposa, no seu marido, é porque você o ama. A partir do momento que você deixa de confiar no marido ou na esposa, você já não ama mais. Com Deus não é diferente. No amor não há medo. Quando eu amo ao meu Deus, eu não tenho medo.
Mas pastor, eu conheço tanta gente que diz que amava a Deus e morreram. Ué, irmão, eu já disse aqui, ninguém morre na véspera. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não importa se o irmão morreu de Covid, de câncer, de infarto, de derrame. Chegou a hora que Deus permitiu, acabou. É a vontade do Senhor. Ou você está achando que as pessoas que se foram, elas morreram porque Deus não permitiu. Absurdo, não é mesmo? Então, pessoas assim, elas perdem grandes oportunidades, porque elas não aceitam correr risco, têm medo dos riscos, tá certo? A raiz geralmente está no quê? Na vida familiar, na formação, na repressão, na limitação, nos traumas, né? São aquelas pessoas que tiveram uma infância difícil, uma juventude difícil, uma dificuldade de relacionamento com pai e mãe, e essas pessoas, elas têm medo de tudo, tá? Agora, eu preciso tomar muito cuidado com o medo. Eu não posso, de forma nenhuma, deixar que o medo me domine. Deus, Ele não deseja, de forma nenhuma, que o medo lhe domine. Há personagens bíblicos que enfrentaram situações das mais diversas e que muitos deles, no primeiro momento, se mostraram medrosos. Mas quando eles entenderam que à frente dele estava o Senhor, vamos embora. Vê a história de Josafá, irmãos. Josafá teve medo, a Bíblia é clara. E Josafá teve medo quando o exército bateu na porta dele. Mas ele foi falar com Deus, e quando Deus usa o profeta para falar, você não vai ter que lutar, essa luta é minha, acabou o medo. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você é guiado pelo medo, em nome de Jesus, você tem um Deus que está à sua frente, e Ele não vai te permitir sucumbir por conta do seu medo. Se você tem problema de traumas familiares, ora a Deus. E Deus é poderoso para te libertar disso no nome de Jesus. Mas há também aqueles que são guiados pelo materialismo. E isso hoje na vida, no mundo, parece ser uma coisa natural e normal. Quando você pega os grandes países do mundo, principalmente os asiáticos, que estão ficando ricos assim da noite para o dia, construindo grandes cidades, né? Eu estava vendo uma reportagem que hoje muitos bancos suíços estão falindo, porque hoje os bancos de Hong Kong, bancos da China, sabe, eles estão o quê? Eles estão absorvendo tudo aquilo que estava lá. Porque são países que estão crescendo. Automaticamente, as pessoas que lá vivem têm uma vida boa demais. E elas têm uma vida boa porque ganham dinheiro. E ganhar dinheiro dizem que é coisa boa. Mas eu não posso ser guiado pelo materialismo, pelo dinheiro. E o texto de Mateus, é Jesus que fala no capítulo 6, no versículo 24. Jesus, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você se dedica a um, ou você despreza o outro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, a coisa que é material. Não, pastor, mas eu tenho. Irmão, se você é um homem, é uma mulher, se você é muito bem sucedido nos seus negócios, glorificado seja o nome do Senhor. Se você não é guiado pelo seu dinheiro, glória a Deus, continue dessa forma. Mas hoje, 99% das pessoas que têm dinheiro, elas se esquecem de Deus e são guiados, não é mesmo, pelo dinheiro. Muito bem. Agora, existem aquelas pessoas também que são guiadas por aprovação. Guiadas por aprovação. E essas pessoas sofrem demais. Porque essas pessoas, elas precisam do tapinha nas costas. Essas pessoas precisam de elogio. Essas pessoas precisam de verdade que todo momento você esteja lá. Puxa vida, parabéns, parabéns, você foi muito bem. Porque o dia que você não falar para ela que ela foi bem, ela fica bicuda e sofre. Eu conheci algumas pessoas assim.
Eu tratei de alguns casos de casamento em que a mulher e o homem, não foi só mulher, mas era mais mulheres do que homens, que se o marido não dissesse para ela que o café que ela fez de manhã estava maravilhoso, esse café não existe em lugar nenhum, ela ficava bicuda. E quando era do almoço, ele tinha que dizer para ela, olha, esse almoço teu aqui, ó, não tem lugar no mundo que tenha comida. Pronto, se não fizesse, a mulher ficava bicuda uma semana. Você fala, pastor, o quê? É o que mais tem. É o que mais tem. Sabe aquele camarada que ele chega na sua casa com um carrão do ano? Carrão último tipo. Aquele carro que, puxa vida, quando ele chega, que ele sai do carro, com aquele óculos escuro, e você fala, ô meu amigo, entra, vamos, e você não fala nada, ele já fica diferente com você? Esses caras aí, eles são guiados por o quê? Por aprovação. Eu acho que eu já falei aqui, tem um filme muito legal, eu já assisti umas 10 vezes porque é divertido, tá? Um filme que eu até recomendo, chama Curtindo a Vida Doidado, muito legal, um filme acho que dos anos 80, de um garoto que o pai dele tinha uma Ferrari na garagem, e ele tinha um medo do pai dele, mas ele tinha um medo do pai dele, tudo, sabe, o pai dele, né? E os caras pegam a Ferrari, ele mais um colega dele, mais uma moça, eles saem com a Ferrari, ó, virou uma bagunça. No final, quando ele olhou a quilometragem da Ferrari, ele falou, meu pai vai ver que eu usei a Ferrari. Meu pai e eles tentaram, então, dar marcha ré na Ferrari para ver se voltava, mas que não volta nunca, né? Acabou que a Ferrari caiu de um prédio, atravessou um vidro, caiu lá embaixo, né? Aí ele se libertou. Por quê? Gente que tem medo, gente que vive com medo, gente que... Então isso está cheio, tá? Agora, quando você vive, como nós lemos aqui, do Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Quando você vive com o propósito firme no Senhor, as frustrações da vida vão ser reduzidas, tá? Você vai ser motivado e o Senhor vai te motivar. A sua concentração com as coisas de Deus vão crescer muito, tá? Agora, vamos ver quais são as vantagens de ter uma vida dirigida pelos propósitos de Deus. Será que tem vantagem? Vamos pela Bíblia. Primeira coisa, quando você vive os propósitos de Deus, tá? Faz com que a sua vida ela tenha sentido. Quando você reconhece Jesus como Salvador, quando você entende que Jesus veio a este mundo com o propósito de dar a você a salvação, as coisas viram. Olha só o que o profeta Jeremias, profeta chorão, profeta que viu a miséria de Jerusalém, no capítulo 29, no versículo 11, ele fala o quê? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pronto. A maior das desgraças não é a morte, é uma vida sem propósito. Eu dizia no último domingo, se você deixa de sonhar, você morreu. Você não vive mais. Então, quando você tem um propósito e você crê piamente no Deus que você serve, você vai longe. O profeta falou, os planos que o Senhor tem para você é de você prosperar, é de você crescer, é de você ter esperança para um futuro. E o futuro, irmãos, que me espera, o futuro que te espera é a vida eterna. É o que os homens do passado buscaram, os grandes reis, grandes imperadores, os faraós, eles queriam o quê? Vida eterna. Eles não conseguiram, mas nós, pela misericórdia, nós não merecíamos, nós não tínhamos merecimento, mas pela misericórdia de Deus, hoje nós temos um futuro, e o meu futuro não está numa conta bancária, o meu futuro não está em bens que eu possa ter conquistado, o meu futuro está onde? Está na glória, porque a Bíblia diz que a eternidade me espera, louvado seja o nome do Senhor por isto. Quando você vive uma vida de propósito, a sua vida de verdade, ela é simplificada. Quando eu falo
simplificada, eu quero que você entenda o que é isto. Você sofre menos. Porque quando você vive sendo dirigido pelo medo, pelo rancor, pelo dinheiro, você vira um louco. Você não dorme. Você não come. Você tem dor no corpo inteiro, principalmente no estômago. Sabia disso? Você sabe disso. Você que está me vendo pelas redes sociais, você sabe disso. Se você hoje está sendo dirigido, pela culpa, se você está sendo dirigido pelo medo, pelo materialismo, pela aprovação de alguém, você sabe o que você está passando. Você hoje vive uma vida que o dia parece que não dá para você. E quando você vive uma vida com propósito, a sua vida é simplificada, porque você, sabe o que você faz? Você coloca tudo na mão do Senhor, é Ele que cuida da sua administração. Olha só o que Isaías fala no capítulo 26, no versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Está aqui, muito claro, nós lemos esse texto. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em te confia. Então, eu confio no Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor, acabou. O que diz o texto? Confia no Senhor e faz o quê? Espera nele, tá? Deixa na mão dele, a sua vida vai ser simplificada. Você vai ter tempo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus netos. Você vai ter tempo, porque você não vai ficar doido. Então, quando você vive os propósitos de Deus, primeira coisa, você vai ter esperança. A sua vida vai ser simplificada. Vai existir sentido para a vida. E como eu falei, esperança sim. O que Paulo falou lá no capítulo 3, versículo 20 de Efésios? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha aqui. O que é isso? É quando você é dirigido pelos propósitos de Deus, você tem esperança, você simplifica a sua vida. Outra coisa, quando você vive o propósito de Deus, você simplifica a sua vida. Você direciona a sua vida. A sua vida ela tem uma direção. Além dela ser simplificada, você tem direção. E hoje, as pessoas, elas correm para cá e para lá sem uma direção. Elas não sabem para onde vão. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele foi muito claro. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E como é que eu sei qual é a vontade do Senhor? É quando eu pergunto para Ele. É quando eu falo com Ele. É quando eu me dirijo em oração pela palavra. Eu estou em dúvida, consulte a palavra. Aqui, irmão, amigo, é Deus falando. Aqui não é o pastor, aqui é Deus que está falando pela sua palavra. E quando Deus fala, não tem erro. Aqui está de verdade o grande Google do mundo. Por quê? Aqui tem resposta para tudo. A Bíblia. Porque aqui é Deus falando. Então, direcione a sua vida. Procure compreender qual é a vontade do Senhor. Sem os propósitos de vida bem definidos, você vai alterar o teu rumo. Você vai nunca parar no emprego. Você nunca vai ter uma profissão. Você não vai conseguir nunca parar numa igreja só. Você vive de igreja em igreja, porque você vai dizer, essa igreja não me serve, essa não me serve. Aí, você está entendendo? Mas quando você tem direção de Deus, o Senhor define a sua vida. Para a gente fechar. Quando você vive o propósito de Deus, o propósito de Deus te ajuda. O propósito de Deus lhe ajuda a você se preparar para a eternidade. Hoje, exatamente hoje,
nós precisamos pensar sobre isto. Nós, todos nós, um dia, vamos voltar a ser aquela criancinha. Vamos depender de alguém para comer, para ir ao banheiro, para tomar banho. Difícil, né? Mas é a vida. É a vida. Aí, quando isso acontecer, você já pode ter certeza que os seus dias estão se indo. Isto é para todo mundo. Muito natural que não é momento de você ficar pensando sobre isto. Mas se você já está assim, já vai pensando. Agora, quando você vive o propósito de Deus, Ele te prepara para a eternidade. Acabou. Tá? Olha o que está escrito na palavra. Tá? Romanos capítulo 14, versículo 10, 11 e 12. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Você não foi colocado aqui nessa terra para ser lembrado, mas sim para se preparar para a eternidade ao lado de Deus. Foi para isso que você veio. Tá? No devido tempo, todos os troféus, todas aquelas mansões que você ganhou, vão ser jogados no lixo. Sabia disso? É engraçado isso, gente. A pastora está fazendo uma limpeza lá em casa, que a gente está numa mexida lá que foi preciso fazer no quintal, e ela aproveitou para jogar algumas coisas fora. Eu fiquei assim pensando, quanta coisa, coisas que nós adquirimos há 20 anos atrás, lá enfiado numa gaveta, para quê? Você joga fora, é lixo. A vida é isto, tá? Não se deixe ser guiado pela culpa, pelo rancor, pelo medo, pelo materialismo, ou mesmo por pessoas que dirigem sua vida. Mas nessa noite, eu vim aqui para te fazer a pergunta: o que dirige a sua vida? Se você responder para mim, como o profeta Isaías disse, glória a Deus, tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Fique em paz, você vai longe. Baixe tua cabeça, queremos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pela tua palavra. E que aqueles que me venham, Senhor, pelas redes sociais agora, eles possam fazer uma alta análise das suas vidas e terem ciência de quem os dirige, Senhor. Porque se eles não estão sendo dirigidos pelo seu propósito, de verdade estão perdendo tempo. Deus, tenha misericórdia daqueles que assim procedem. E que eles possam de verdade, Senhor, em nome de Jesus, estar firme no seu propósito. Para a glória do seu nome, amém. Quero só lembrar a você que me assiste que, a partir da próxima terça-feira, nós vamos voltar os cultos presencial, das 7 às 8. Possivelmente a filmagem, possivelmente nós vamos ver como é que faz, se vai ser já ao vivo ou se vai ser um pouco mais tarde, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma boa semana no nome de Jesus.